Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem é feliz com Jesus pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus. Você já falou com seu irmão que está do seu lado? Diga paz do Senhor para ele. Paz do Senhor, minha irmã. Pode virar para trás assim, bater com a mão. Paz do Senhor, estamos em casa, em família, mês de férias. Muitos irmãos ainda em viagem, inclusive nossos pastores estão viajando. Um abraço, pastor Paulo, pastora Lídia, nossa apóstola, estão lá em Goiânia, inclusive estive lá recentemente, tive a oportunidade de dar um abraço lá na Flavinha, no Litz, no Lucas, no Levi, no Mateus, abraço para cada um de vocês também, são muito especiais e com muita alegria posso estar aqui nessa noite, mais uma vez, podendo compartilhar a palavra de Deus. Prometo para os irmãos que terminarei no horário. Obrigado, pastora Bia, pastor Luiz, que está no comando aí. Pastor Paulo e a pastora Lídia deixaram nossos pastores aqui, que assumiram nas férias, né? Merecidas férias. Inclusive, muito importante, tá, irmãos? Todos nós tirarmos férias. Eu sei que não é fácil, não, mas é muito importante você tirar um tempinho para descansar, para estar em família, para estar com os irmãos. Me preste rapidamente aí seus ouvidos, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente nessa noite. Amém? Quantos querem ouvir o pastor André falar aqui? Diga amém. Ninguém, tem que ser ninguém mesmo, irmão. Mas quantos querem ouvir Deus falar aqui? Diga glória a Deus. Amém. Então aplauda o nome do Senhor mais uma vez, porque Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade, tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém? Você pode abrir aí, irmãos, em 2 Coríntios 12, 9. Queria agradecer também o pessoal da mídia lá, como sempre. Excelente, fantástico. A ajuda deles, sem a ajuda deles, muito difícil eu poder estar aqui nessa noite. Então, muito obrigado. 2 Coríntios 12, 9. Você vai abrir, vai ficar sentado mesmo. Não precisa se levantar agora. Pode ficar tranquilo. Irmãos, o que está acontecendo exatamente agora, nesse exato momento? O que está acontecendo a nível mundial? Tudo para e está acontecendo, acontece de 4 em 4 anos, irmãos. O que está acontecendo agora? Não escutei, irmãos, o quê? As Olimpíadas, Jogos Olímpicos, né? E os últimos Jogos Olímpicos, alguém lembra quando foi? Alguém lembra? 2020. Quem lembra onde é que foi, irmãos? Tóquio, né? Todo mundo lembra que foi em Tóquio, pandemia, Jadson, ninguém pôde viajar, os atletas viajaram de máscara, todos os atletas competiram lá de máscara. Foi um jogo, na verdade, atípico, né? Então, os Jogos Olímpicos de Pequim ficaram marcados lá em Tóquio por causa disso. Mas o que eu vou pregar hoje, falar aqui com os irmãos, tem muito a ver com o que está acontecendo exatamente agora. Quem assistiu a abertura dos Jogos Olímpicos aqui, irmãos? Não tem problema. Quem assistiu a abertura aqui? É lindo, né, irmão? Não tem que falar, não. Mas quem assistiu desses Jogos agora? De Paris, França, 2024. Quem assistiu a abertura? Nem muita gente assistiu, não. Mas o que vocês souberam, cristãos, Igreja do Senhor, da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris? O que vocês souberam aí, irmãos? Qual foi a mensagem que mais ficou, Jades? Qual foi, irmão? Fala aí pra mim, o que vocês viram lá? Comentário, abriram redes sociais. O que estava rolando lá, pastora Bia? A senhora soube lá o que estava rolando na abertura lá dos Jogos Olímpicos, o que aconteceu lá? Você se sentiu ferido, irmão, com o que aconteceu lá em Paris? Como cristão, hein? É impossível, irmãos, um cristão, Patrícia, não se sentir machucado, ofendido, né, pastor Luiz, com o que aconteceu com a abertura dos Jogos Olímpicos. Eles realmente zombaram de um memorial para os cristãos. O que aconteceu lá alguns dias atrás foi uma zombaria. Zombaram do nosso Deus, do meu Deus, do Deus de vocês. Aliás, do único Deus, né, pastora Bia? O único Deus, com um ato memorial que ele escreveu, deixou lá, para fazer em memória dele. Todas as vezes que nós o fizéssemos, nós deveríamos lembrar dele em vida
em morte e na ressurreição dele, irmãos. Eu estou falando do que, irmãos? Da Santa Ceia. E eles fizeram a Santa Ceia deles lá. Mostraram a diversidade e muitas outras coisas lá, que eu não vou entrar no detalhe, quero só fazer a introdução. E nós cristãos, irmãos, temos que nos incomodar com o que aconteceu ali. E eles fizeram aquilo de propósito. A França sabia o que estava fazendo. Amém ou não amém, irmãos? Eles sabiam ou não sabiam o que estava fazendo? Quem acha que a França sabia o que estava fazendo, diga amém. Amém, irmãos. Ali ninguém é menino, ali todo mundo sabia. Ali tem um comitê olímpico internacional, o COI. Nada passa lá aqui, sem eles autorizarem. Traz aqui a abertura de vocês. Deixa eu ver o que é. Qual é o custo da abertura de vocês? Aí eles validam o que é feito em Paris, se você não sabe. E o COI autorizou, pastora Bia, tudo aquilo lá. A zombaria, fizeram uma Santa Ceia lá, com vários tipos de pessoas. E não vou comentar sobre isso, mas nós tínhamos que nos sentir ofendidos, Cláudia, com o que aconteceu lá, como qualquer outro cristão. Mas tinha um objetivo, irmãos, aquilo lá. Eles fizeram aquilo com um objetivo. E o objetivo era ferir o espiritual, mas além do espiritual, irmãos, o emocional de todos os cristãos sobre a face da terra, irmãos. Estava muito claro o que o COI queria lá, Israel: ferir todos os cristãos da face da terra, Rony. Era isso que eles queriam. E eles conseguiram fazer isso de fato. Muitos ficaram ofendidos, feridos, pastora Bia, com o que aconteceu ali, com aqueles Jogos Olímpicos. Mas o nosso Deus, irmãos, em nada Ele permite que Ele seja zombado. A palavra de Deus diz: ai daqueles que zombam do nosso Deus. Isso aconteceu lá no Velho Testamento. Isso aconteceu quando Davi derrubou o gigante Golias. Isso aconteceu inúmeras vezes na Bíblia. O que vai acontecer com a Europa, irmãos, não é o que eu estou determinando, não é o que você está determinando, mas é o que Deus já determinou para aqueles que zombam dele. E o objetivo era mexer, irmãos, com o psicológico de todos os cristãos e principalmente, pastora Bia e pastor Luiz, com o que os cristãos queriam competir em Paris. E nós temos cristãos que estão competindo ali em Paris. E se você não sabe, existe uma cristã que competiu hoje pela manhã, e você deve ter assistido, assim como eu, minha casa e minha família, e ela mandou um recado também da forma dela, porque se você não sabe, os atletas não podem ter nenhum tipo de atitude ou política ou espiritual, eles não podem, eles são proibidos pelo COI. Quem está entendendo até aqui, diga amém, irmãos. Eles não podem ter ter partidarismo. Eles não podem, inclusive eles são penalizados, pastora Bia e pastor Luiz Carlos. Eles não podem falar. Nas entrevistas você não vai ver nenhum atleta falando, senão ele é penalizado. Ele é de fato até expulso das Olimpíadas. E já teve caso disso. A gente também está vivendo uma guerra, irmãos. Quais são as duas guerras mundiais que nós estamos vivendo? Vamos lá, irmãos, crente também é geografia, é história, tem que estar muito bem localizado no tempo atual. A guerra mais antiga que está acontecendo há mais de 2 anos. Quais são os países que estão em guerra, irmãos? Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Amém? Quem sabe que Rússia e Ucrânia estão em guerra aqui há mais de 2 anos? Diga amém. Amém, irmão. Você sabe, está lá tocando a guerra. Beleza. Qual é a segunda guerra mundial que aconteceu essa? Se não vai fazer 1 ano, tem um pouco mais de 1 ano, pastora Bia. Entre Israel e quem? Palestina, né? Tá lá, tá rolando 2 guerras mundiais. E esses atletas russos nem foram proibidos de estar nos Jogos Olímpicos. Não puderam ir. Irmão, eu estou falando de atualidade para vocês. Não puderam ir nos Jogos Olímpicos. Eu vou já chegar onde eu quero. Não puderam ir nos Jogos Olímpicos. Você que está em casa, espero que não esteja assistindo as Olimpíadas, esteja assistindo a pregação. Amém, né? E tem 2 guerras. E nenhum, irmãos, desses atletas podem falar nada sobre essa guerra.
e nem gesticular, Pedrão, sobre essa guerra. Ninguém pode falar nada, Patrícia, nada, Sara, nada. Mas hoje pela manhã, uma maranhense, irmãos, do interior do Maranhão, usada pelo seu Deus, ela não precisou falar nada, irmãos, porque o COI, ele diz que proíbe palavras. Mas sabe o que ela fez, irmãos, hoje pela manhã? Vou repetir, irmãos, o que ela fez? Sabe o que ela fez, irmãos, hoje pela manhã? Foi o que aconteceu hoje pela manhã. As pedras não se calarão. Nosso Deus não se permite ser zombado. E ela foi lá, irmãos, 14 anos de idade essa menina tem. 14 anos de idade. Ela mandou um recado para todo o planeta Terra assistir, porque ela estava competindo e ela trouxe uma medalha de bronze para o Brasil. E ela declarou em alto e bom som para que todo cristão se sentisse representado nas Olimpíadas de Paris. E ela disse bem alto: Jesus é o caminho, a verdade e ao que, irmãos? Vida. Quantos cristãos creem nisso aqui? Aplauda o nome do Senhor, irmãos. Tem coisa mais atual do que isso, irmão, para a gente falar? Existe, irmãos, alguma coisa mais atual do que isso? E você sabe o que aconteceu? Estou só na introdução, irmãos. Mas você vai entender o motivo dessa introdução. Falando sobre psicológico, emoção. Vou voltar para 2020. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eita, que esse pastor André vem para cá falar de Olimpíadas. Não, irmãos. Estou falando de algo muito importante para a igreja do Senhor. E muito atual para todos nós cristãos. Vou voltar mais 4 anos. Pela primeira vez na história. Escute o que eu vou falar para vocês, irmãos. Você que está em casa também. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, uma competidora, numa final da ginástica olímpica, ela estava em 4 finais da ginástica olímpica, agora é uma competidora americana, uma atleta americana, ela simplesmente se recolhe do ginásio e diz: acabou, eu vou para casa, eu não aguento mais, eu não vou mais competir. 2020, quantos viram essa cena aqui em 2020? Quem sabe o nome dessa ginástica? Se chama Simone Biles. Você pode botar no Google aí, Simone B-I-L-E-S, Simone Biles, maior ginasta de todos os tempos. Você sabe o que ela fez em Tóquio 2020? Jades, desistiu na final de uma Olimpíada para competir por medalhas de ouro. Ela simplesmente vai embora, irmão Américo, para casa. Vou embora. Não aguento. Porque o que estava acontecendo com aquela moça lá, ela estava diante de uma guerra psicológica, emocional, que ela nunca tinha vivido na vida dela. Todo atleta aqui trabalha sobre alta pressão. Amém ou não amém? Amém. Quantos entendem que o atleta aqui tem alto nível de performance e alto nível de pressão, né, Cláudia? Então é pressão todo o tempo na vida de um atleta desse. Aí sabe o que ela faz, Pedro? Pega a mochila dela. Em 4 finais, irmãos, não existe nada maior, você que está em casa assistindo, nada maior, Andrei, do que a final de uma Olimpíada para um atleta, pastora Bia. O que todo atleta quer no mundo, irmãos? Está numa final olímpica. Qual é o ápice de um atleta no mundo? Olimpíadas, irmãos. Ter pelo menos uma medalha, pelo menos um pódio, Patrícia, de uma medalha. Essa moça já era a maior ginasta de todos os tempos, Simone Biles. Mas em 2020, Bia,
Ela podendo ganhar mais, já tinha ganhado 2 medalhas, mas ela podia ganhar mais 4, 5 medalhas. Ela pega a bolsa dela, pastor Luiz Carlos, bota debaixo do ombro e fala: eu vou para casa. Eu não tenho mais condições de competir. E ela não consegue mais competir. Ela entra em depressão. Ela se afasta quase 2 anos, pastora Bia, sem competir. Não compete, vai para casa. Vai ser tratada em casa, com psicólogo, psicanalista, busca ajuda. Ela realmente entra em um estádio de depressão muito profundo. E ela é tratada, não compete. Vem competir já em 2023. Para a classificação desses jogos agora. Mas ela conseguiu e está competindo agora em 2024. Então sigam o nome dessa moça, Simone Biles, e vejam o que aconteceu com a vida dela. O nível de pressão que um atleta desse sofre. E ela está lá competindo. Novamente, depois de 3 anos se afastada, ela está competindo. Por quê, irmãos? Quando a mente não vai bem, o que a palavra de Deus diz, irmãos? Nada mais funciona. Se a gente não guardar o nosso coração, a sede das emoções, que está aqui, ó, a nossa mente, nada no ser humano funciona ou conecta. Nada, irmãos, absolutamente nada. E hoje pela manhã a gente viu isso. Uma atleta de 14 anos, nossa querida maranhense, que nem eu e muitos de vocês que estão aqui nessa noite, talvez em casa, chamada Raíssa Leal, de 14 anos de idade, diante de uma pressão psicológica imensa. A maior audiência do planeta hoje estava na competição de Raíssa Leal. Ela manda um recado, não com palavras, mas com gestos. Ela diz para todo mundo, e eu vou fazer o gesto, você vai falar sentado. Em alto e bom som, ela diz para todo mundo: o que, irmãos? Aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece tudo isso, irmãos. Inclusive, a gente tem uma representante de Simone Biles aqui nessa noite. Está do lado de André ali, ó. Se você quer saber como ela se parece com Cecília, viu? Ali, ó. Se quiser saber como Simone Biles é, do tamanho dela, inclusive. Irmãos, e todos já abriram aí 2 Coríntios 12, 9? Quem já abriu, diga amém. Eu vou ensinar uma emoção hoje aqui para vocês que vai fazer a diferença na vida do cristão. Pode ler comigo aqui no telão, irmãos. Paulo, através de Jesus, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de quem, irmãos? Cristo. Paulo está resumindo: a minha graça te basta, Rony. Acabou. Tu não precisa de mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. E eu vivi algo interessante esses meses atrás. Eu fui a primeira vez na minha vida no cinema com meu filho. Minha primeira ida no cinema, pastor Luiz, com meu guri. Eu fui assistir um filme com ele. E minha esposa e alguns amigos. Ele não parou um minuto para assistir o filme, mas eu assisti o filme. Pais sabem que é isso, né? Assistir um filme com uma criança pequena. Eu levei meu Gael para assistir um filme. O filme mexeu mais comigo, Cláudia, do que com ele. Provavelmente. Era um dos filmes mais aclamados pela crítica para 2024. Pedrão, Jades. Eu não sei se vocês já assistiram, eu não vou dar muito spoiler do filme. Mas o que eu vou falar para vocês aqui rapidamente, nessas meia hora, para a gente encerrar, vem tudo de aprendizado que eu tirei desse filme. Se você não assistiu esse filme, eu estou aqui fazendo um pedido para você. Assista um, Kia, e assista o 2 também. Se você não assistiu um, não tem problema, Ribamar, assiste o 2. Ah, pastor, eu não gosto de cinema, não tem problema. Daqui a alguns dias vai estar no YouTube, provavelmente. Mas se você puser ir no cinema, adolescente também, assistam esse filme. Criança, Salomão, perdão. É Salomão, né? Assista o filme, cara.
Lúcia, assista esse filme. Meus pastores que estão em Goiânia, minha apóstola, permita a sua igreja assistir esse filme. É muito legal. E através desse filme eu quero trazer essa mensagem para vocês. Pode passar, irmãos. Eu quero que vocês, irmãos, aprendam com esse filme e através da graça de Deus, a gente consiga controlar as nossas emoções e um olhar cristão sobre esse filme, Divertidamente 2. Quem já assistiu esse filme, irmão? Divertido. Seja sincero, confesse aqui agora. Ó, irmão Jesus ali assistiu, isso aí, ó. Irmãos, tem muita coisa que talvez não sirva, mas tem muita coisa legal nesse filme. Tem que ser sincero, irmãos. Tem muita coisa legal nesse filme. Eu não vou falar muita coisa, muito spoiler, que eu quero que você assista. Mas você entender sob o prisma da graça de Deus, nós como cristãos, eu assisti o filme e dizia, como que eu posso transformar isso em uma pregação, né, Andrei? Como, meu Deus do céu? Isso aqui o cristão tem que ouvir isso aqui. A igreja do Senhor tem que ouvir isso aqui, irmão. Tem que aprender com esse filme. E como olhar através de uma ótica, de uma visão sobre o óculos da graça de Deus. Como aprender Divertidamente 2 sobre a graça de Deus. E tudo que eu falei aqui na introdução, irmãos, é para falar que tudo que acontece hoje no mundo é para controlar o que do homem, irmãos? A sua... Não escutei, irmão, você que está em casa, está aqui nessa noite. Tudo que acontece, Osana, na humanidade é para controlar o que do homem, irmãos? A mente. O inimigo paralisou a mente, ele paralisa o que, irmãos? Todo o corpo, todo o resto. Acabou, não precisa fazer mais nada. Fizeram lá em Paris 2024, foi um ataque contra as emoções dos cristãos, para paralisar os cristãos. Mas da mesma forma, os cristãos que não poderiam falar ou se posicionar, não precisaram usar a boca, pastora Bia. Usaram o quê? Os gestos, para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe como que a Raíssa Leal ganhou a medalha de bronze dela, irmãos? Quem assistiu Raíssa Leal hoje de manhã aqui? Quem assistiu, irmão? Levanta a mão, irmão. Irmão, assista os Jogos Olímpicos, irmãos. Por favor. Quando o brasileiro for competir, torça pelo brasileiro, irmão. Não é pecado. Vai lá, comemore com o seu país. Você é brasileiro, irmão. Comemore lá com a Raíssa Leal. Quem assistiu até o final, Raíssa Leal, diga amém. Alguns irmãos assistiram. Você sabe como é que ela ganhou essa medalha de bronze, irmão? Foi no último minuto, na última manobra dela, que se ela errasse, pastora Bia, ela ia sair sem medalha, sem nada. Ela vai para a última etapa dos 5 saltos de manobra. E ela desce ali numa tranquilidade. Ela fica assim, irmão, ó, antes da competição, ó. Ela fica assim, ó, parece que ela tá, sabe, que de boa, boaça, né? Fonezinho de ouvido. Aí ela vai no skatezinho dela lá e faz as manobras dela. Ela já tinha errado 3 ou 4, se eu não me engano. E na última, quando todo mundo dizia, ela vai errar. Na última, pastor Luiz, quando todo mundo dizia, não tem mais jeito para essa menina, ela vai sair sem medalha, pressão em cima dela, atual campeã olímpica, aliás, ela era prata, né? Mas tinha uma expectativa muito grande, Raíssa Leal. Mas quando todo mundo diz que não dá, as fichas tinham acabado, o emocional dela podia estar abalado, ela se lembrou que quem dá a vitória, que quem dá o poder, quem capacita, é aquele que é o que, irmãos? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ela deve ter depositado nele, eu tenho certeza disso, o seu caminho. E ela traz pra gente uma medalha de prata. 2 vezes medalhista olímpica, uma menina de 14 anos de idade. Quando ela ganhou a primeira ela tem 14 ou 16? Agora falhou a memória. Ela tem 16 hoje, né, irmãos? Então ela tinha 12 quando ela ganhou a primeira medalha. Perdão, tá? Fiz os cálculos errados. Primeira medalha 12, a segunda 14. Irmão, perdão, primeira medalha 12, a segunda 16, 4 anos.
psicológico dessa menina, irmãos, estava muito abalado. Mas ela estava firme em Cristo. Por isso eu trago isso aqui para você, cristão. Nós precisamos saber quem está no controle de nossas emoções. Vire para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: meu irmão, que emoção tem controlado a sua vida? Que emoção você que está em casa tem controlado a sua vida? Quando você está em casa sozinho, ninguém te vê, acabou o culto, quem tem controlado as tuas emoções? Pode passar, irmãos. E nesse filme, irmãos, você tem que assistir um é legal. É um filme infantil, inclusive, tá, irmãos? Mas que vale para todo mundo. O começa algumas emoções ali na vida de um bebezinho ainda. Não vou dar spoiler. Mas o segundo, pastor Luiz, entra novas emoções. E é legal as outras emoções que entram. E essas novas emoções aí, irmãos. Se desligar esses refletores aqui, talvez fique melhor para os irmãos ver. Pode ser? Só os da frente aqui, só para os irmãos verem melhor os slides. Alguém pode me ajudar? Por favor, o pessoal da mídia puder me ajudar. Desligar aqui, só para eles verem legais aí a montagem também, né? Que deu trabalho. Mas só para os irmãos olharem com mais facilidade. Se desligar, acho que vai ficar bom. Quem está comigo, irmão? Diga amém. Surgem novas emoções nesse filme. E essa moça adolescente agora tem que saber lidar. Não, irmão, calma, não é tudo não. Tá bom assim, irmão? Vocês conseguem me ver, mas eu não vejo vocês. Se pudesse desligar só o daqui da frente e deixar o de trás. Acho que tá bom assim. Melhorou. Desligou os dois daqui da frente. Surgem novas emoções, irmãos. Que aquela já é adolescente, tem que lidar. Surge a ansiedade. Surge a inveja. Surge o tédio. E surge... Aqui não é o medo não, é a vergonha na verdade. Vocês vão já entender. Isso surge a vergonha. Novas emoções que surgem. E essas emoções, elas ficam lidando na mente dela. E com um cristão, irmão Américo, não importa a idade dele. Salomão, não importa a idade. Você vai ter que lidar com a sua sala de controle das emoções todos os dias. Rosana, não tem jeito. Tem emoção todo dia na vida do crente, irmão Jesus. Não existe crente sem emoção. Todo dia está lá. E surgem essas novas emoções na vida dela. E ela tem que saber lidar. Quem que domina as emoções? E nós vamos aprender hoje aqui nessa noite. Qual é a melhor emoção para dominar a vida do crente? Do cristão? Você já parou para se perguntar? Qual é a melhor emoção para dominar a vida do cristão? Você já se perguntou? Pastor André, eu já sei a resposta. É a alegria, pastor André. É ela que tem que dominar a vida do crente todo dia, toda hora. O crente tem que andar alegre todo dia, gritando, saltando, falando alto com todo mundo. Irmão, Deus manda a gente se alegrar todos os dias. Paulo fala, alegrai-vos. Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você que está em casa, irmão Ibamar, todo dia você acorda feliz, irmãos? Todo dia você acorda alegre, irmãos? Todo dia você termina feliz, irmão? Não, queridos. Não é a alegria que tem que dominar a sala de comando do cristão. Pode passar, irmãos. Pastor André, mas eu sei a emoção que não pode existir na vida do cristão. Eu sei qual é a emoção que eu tenho que acabar com ela. Essa emoção destrói a vida do homem. Essa emoção destrói a vida da mulher. Eu tenho que pisar, eu tenho que esmagar essa emoção. Você ia responder para mim assim: pastor, essa eu sei. É a ansiedade.
Eu tenho que acabar com a ansiedade. Eu tenho que destruir a ansiedade da minha vida. Eu não quero mais ter ansiedade nunca mais na minha vida. Mentira, irmãos. Em verdade, todas as emoções foram criadas por quem, irmão? Quem é o criador das emoções, igreja? Quem, irmãos? O criador de todas as coisas. Quem nos criou, irmãos? Então quem é o criador das emoções? Deus, irmãos. Você não pode matar a ansiedade da sua vida. Você não pode destruir a ansiedade da sua vida. Você tem que ter o senso de ansiedade, de antecipar as coisas, de antever o que vai acontecer. Porém, não é ela que tem que controlar a sala de comando das tuas emoções. Quem tem que estar na sala de controle da emoção de todo homem e de toda mulher é quem, irmãos? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele tem que controlar as emoções do crente, do cristão, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Vire para o seu irmão que está do seu lado, põe a mãozinha, não precisa encostar na cabeça não, próximo da cabeça, e diz: deixa Jesus controlar as tuas emoções. Oh, pastor, quem dera se isso fosse fácil. Quem dera, né, Ribamar? Que fosse tão simples desse jeito como eu estou falando. Eu sei que não é, irmãos. Mas Jesus tem que controlar essa sala de comando. O comando está aqui, ó, na mente, né, pastor Luiz? Tudo é comandado aqui, né? Todas as emoções, o medo, a tristeza, a ansiedade, a vergonha, a inveja, está tudo aqui, ó. Está tudo aonde? Na vida do homem e da mulher? Aqui, na mente. Mas tem uma emoção que ela tem que fazer parte da vida do cristão e tem que controlar a vida do cristão, irmãos. Para nós cristãos, há um evento ainda mais transformador, irmãos, do que novas emoções. É deixar Jesus assumir o posto de comando, de controle das nossas emoções. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a entregar o comando das suas emoções na mão de Jesus? Diga: eu entrego. Bem forte, você que está em casa, eu entrego a sala de comando das minhas emoções na mão de Jesus Cristo, meu Salvador. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, queridos, bem forte, bem alto, dê um glória a Deus, aleluia. Porque Ele tem que ser o centro do controle das nossas emoções, irmãos. Pode passar, querido. E nesse filme, é interessante quando surgem as novas emoções, pastora Bia. Elas vão surgindo assim, ó. Durante o filme vai acontecendo algumas coisas e as emoções vão surgindo. E na vida do cristão não é diferente. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Rony, Jesus assume o comando das nossas emoções. Ele está na sala de controle, pastora Bia. Jesus está controlando tudo ali, ó. Aqui é, vamos dizer que aqui é a sala de controle, todos os botões, o painel. Jesus está aqui, ó. Jesus tem que controlar. Ah, não, pastor André, quem controla a ansiedade é Jesus. Mas a felicidade eu controlo. Não, irmão, vai acontecer alguma besteira. Jesus, ele tem que assumir a sala de comando, de controle por total, irmãos. Não, meu filho aqui, só eu que cuido dele, essas emoções é minha com ele. Jesus, tu cuida do resto. Não, irmãos. Jesus, ele tem que assumir o comando da sala de controle de todas as emoções. Quem está entendendo, diga amém. Diga: Jesus, eu te dou a sala de comando das minhas emoções por completo. Deixa Jesus comandar tudo, irmãos. E quando você aceita Jesus
Você entrega a Jesus a sala de comando, Bia. Kia. Jesus começa a controlar tudo. E quando você aceita Jesus, quem já aceitou a Jesus aqui, irmãos? Vamos lá, você que está em casa. Quem já aceitou a Jesus aqui, levanta a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Quem já aceitou a Jesus aqui? Amém. Jesus está na sala de comando das tuas emoções. Jesus está na sala de comando das tuas emoções, porque o Espírito Santo dele habita em nós. Uma vez aceitou a Jesus, é Ele que está na sala de comando, de controle das nossas emoções, irmãos. Se você pegou de volta, entregue para Ele hoje, agora, o controle das suas emoções. Amém? Sabe por quê, irmãos? Você que está em casa nos assistindo, estamos já prestes a finalizar. É que quando Jesus, Ismael, ele entra na vida do cristão, pastora Bia, irmã Lúcia, e ele assume o controle das emoções, assume o comando, é tudo meu, é de Jesus. Ele comanda, ele fala: Lúcia, vai para cá. Ele fala: Salomão, fica aqui atrás de mim. Ele fala: Patrícia, aqui atrás. Andrei, ó, vai lá para trás. Cecília, fica longe, deixa que eu controlo as emoções. Jesus controla tudo lá. Pá, aperta o botão para frente. Não, calma, vem para cá. Não, vai lá, tua vez é agora. Não, tu volta, agora vai tu. Sabe por quê, irmãos? Entra uma nova emoção, que no filme não fala. Mas você sabe o que acontece, irmãos? Quando entregamos nossa vida a Jesus, recebemos algo extraordinário. É mais uma emoção que entra na vida do cristão. Mas essa emoção só o cristão tem, irmãos. Todo mundo tem, pastor André, essa emoção? Não. Todo mundo tem ela? Não. Todo mundo pode ter ela, Jadson? Pode. Ela é cara? Não. Ela é barata? Muito. Ela é de graça? De graça. E você que está em casa e aqui que não tem ela, você pode ter ela hoje, porque ela vai ser muito importante na vida do cristão. Amém? Sabe quem é ela? Por favor, estenda a sua mão assim para frente, ó, com emoção, deixa ela chegar. Ó quem chega aí. Olá, eu sou quem? A graça. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmão? Não é brincadeira, não. Sabe quem é que chega agora, irmãos? A graça, irmãos. Não é a apóstola, não. É a graça. Ela chega quando você aceita. Jesus assume o controle da sua vida. A graça representa o amor incondicional de Deus por nós. A graça nos empresta um óculos, irmãos, especial. A partir dessa lente podemos ver nossas emoções de forma redimida na perspectiva de Deus, queridos. Aplauda o nome do Senhor, é muito forte isso aqui, irmãos. Se você assistiu o filme, se você não assistiu o filme, não tem problema, irmãos. Essa emoção aqui entra na vida do cristão quando ele aceita Jesus. Ah, pastor André, isso foi lá em 1970. Não tem problema, irmão. Ah, pastor André, isso já foi lá em 1940. Não tem problema, irmão. Quando a graça entra na vida do cristão, ela não sai mais. Ela é daqui para a eternidade, queridos. Ah, pastor, se eu te contar o que eu fiz, eu não quero saber o que tu fez. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmão. Aplauda o nome do Senhor, querido. Amém. Ah, era para o meu marido estar ouvindo isso, pastor André. Ah, era para o meu filho estar ouvindo, não tem problema. Acho que está sendo gravado, não sei, né? Você pode passar depois lá para o seu marido, para a sua família, para o seu irmão, para o seu tio, para quem você quiser. Mas eu quero te dizer que mesmo que eles não estejam aqui, que só esteja você em casa, sentado no banco, eles também serão alcançados pela graça de Deus, através da tua vida, irmão. A graça, ninguém segura ela, irmãos. Essa é a emoção que tem que controlar a vida do cristão.
quando Jesus está no comando das emoções. Quem controla a emoção que mais tem que existir na mente do cristão, quando Jesus está no controle das emoções, é a dona graça. Repita comigo: a graça de Deus é a minha maior emoção. Mais alto: a graça de Deus tem que ser, Madalena, a minha maior emoção. Aleluia. Agora, quantos têm a emoção da graça de Deus aqui? Levanta a sua mão. Levanta ela bem alto e diga: pastor, eu tenho, eu não sei onde ela está, mas ela está aqui dentro. Tá, irmão, se tu aceitou Jesus, ela está aí. Ela pode estar escondida, porque aonde que ela se esconde? É quando você, homem, mulher, quer assumir o controle da sala das emoções, aí a graça vai embora. Mas quando você sai, deixa Jesus entrar no comando da sala de controle, a graça vem com Cristo em nós. Aí a gente olha as coisas com um óculos especial, que é o óculos da graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu comecei a mensagem dizendo, resumindo o que Paulo fala lá em 2 Coríntios: a minha graça é suficiente para vocês. Vocês não precisam de nada mais do que a minha graça na vida de vocês. Pastor, acabei de terminar meu casamento. Tu não precisa de mais nada a não ser da graça de Deus. Minha esposa me deixou. Tu não precisa de mais nada a não ser da graça de Deus. O meu filho foi embora, eu perdi ele. Tu não precisa de mais nada a não ser da graça de Deus. Os teus planos na terra acabaram. Tu não precisa de mais nada a não ser da graça de Deus em nossas vidas. Quantos cristãos aqui nessa noite querem a graça de Deus no centro das emoções? Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Quem está entendendo até aqui comigo, diga amém. Vou correr para a gente finalizar, irmãos. Pode passar. Irmãos, era outra pregação se eu fosse falar da graça aqui, tá, Salomão? Outra pregação. Mas se você quiser tirar uma foto, um print aí, ó, tira rapidinho. Porque aqui eu vou falar o que a graça faz, o que a graça é na vida do homem. Mas eu não quero perder muito tempo. Eu me prolonguei muito na introdução, mas aqui você vê que a graça ela é gratuita, a graça ela é viva, a graça é para todo mundo, a graça trabalha em favor de nós, a graça é rica, a graça é suficiente, a graça é multiforme, a graça é superabundante, a graça justifica, a graça capacita, a graça cresce e a graça é firme na vida do cristão, irmãos. Tira foto, lê em casa, medita o que a graça representa na vida do cristão. E para a gente finalizar, os últimos slides. Quem está entendendo, diga amém, pastor. Quem não assistiu o filme diz: eu vou assistir, pastor. Quem assistiu o filme diz: faz sentido, pastor. Faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando, irmão, para vocês? Faz muito sentido, queridos. Aí o que resta agora para a gente, irmãos? É o que eu vou fazer quando as emoções surgirem. Tá bom, pastor André, até aqui foi tudo legal. Todo mundo tirou foto? Alguém quer mais tirar foto? Ó, vou passar o slide. Tira foto aí, tá? O YouTube é o YouTube da igreja? É só botar lá IBNB no YouTube. Você pode passar lá, tirar com mais calma, tá? Mas pode passar, Andrezão, por favor. E agora, pastor André, tudo que o senhor falou aqui até bacana, bonito, mas vamos para a prática. Vamos praticar isso aqui agora, irmãos. Vamos no dia a dia. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, todos nós somos atletas. Sabe o que Paulo disse para mim e para você? Acabei a carreira. Combati o quê? O bom combate. Guardei o quê? A minha fé. Só quem pode fazer isso é um atleta, irmãos. Ser cristão, seguir a Cristo, não é uma corrida de 100 metros. Seguir a Cristo, né, Osana? Ser um cristão, atualmente, é uma maratona. Todo dia, irmão, você corre um pouquinho, devagar. Você já viu um maratonista? Ele não sai correndo desesperado.
Aqui na manhã, né, pastor Luiz? Na manhã, pá. 42 quilômetros é uma maratona. Mais de 2 horas. Alguns recordes até menos. 100 metros é em menos de 10 segundos os recordes mundiais. Menos de 10 segundos, né, Rael? Uma maratona, eu acredito que já está abaixo de 2 horas aí há muito tempo. 42 quilômetros. E agora, quando você sair daqui, um atleta de Cristo que você é, que eu sou, nós temos que aprender isso aí, ó. Ah, pastor, como é que eu lido com a tristeza? Tem irmão que tu olha, pastora Bia, que é a cara da tristeza. Vocês já viram, irmão? Vocês já viram? Não é para rir não, mas vocês já viram? Você olha aquele irmão, a cara da tristeza, aquele irmão lá. Oh, Jesus, misericórdia. O irmão, ele não consegue olhar nem para cima, ele só anda olhando para baixo, assim, ó. Ó, a cara da tristeza anda assim, ó, irmão. Ó, nem olha. Ah, não faz sentido mais nada. Eu vou para a igreja mesmo só para ir. Cara da tristeza, irmão. Que emoção que está controlando esse irmão? É quem? A tristeza que está no centro do controle lá, no comando. A tristeza que está mandando em tudo lá. Mas sabe o que Jesus... Não vou conseguir abrir, tá, irmãos? Para não tomar muito tempo. Mas quando eu coloco o óculos da graça, a emoção graça, a graça que eu acabei de falar, que ela é tudo aquilo lá. Quando ela está comandando as emoções, a tristeza vai acontecer? Sim, irmãos. A tristeza tem que existir na vida do cristão. Você não pode viver sem a tristeza. Ela faz parte do ser humano e da condução dele sobre a terra. Eu não estou dizendo que você vai acabar com a tristeza, não. Eu estou dizendo que ela não terá mais domínio sobre a tua vida, porque a partir de agora, quem te domina é os óculos da graça de Deus. E você vai dizer assim: a tristeza com óculos da graça entende que Deus está conosco em momentos difíceis, trazendo esperança e conforto. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, irmãos. Quem está entendendo aqui, irmão, diga amém. Ah, pastor, eu pensei que eu nunca mais ia andar triste. Não, irmão, quem te prometeu isso aí? Jesus não disse isso, não. Sabe o que Jesus diz na Bíblia? Meus queridos, neste mundo tereis aflições, tristezas, desânimos, mas entra a graça de Deus, o óculos da graça. Tende bom ânimo, porque eu estarei convosco. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. É a graça de Deus no centro do controle das emoções, irmãos. Ah, pastor, eu só andava triste. Então acabou hoje, queridos. Ah, porque eu tive uma perda. Eu sei, é doloroso, eu passei por isso recente. Perder alguém muito querido, muito próximo de mim. Dói demais. Parece que a tristeza, pastor Luiz, ela quer dominar todo dia. Você vai passar pelo luto. Você vai viver o luto que demora. O luto tem que ser vivido, né, Osana? Mas ele não é de eterno na vida do cristão. Ele vai começar, mas ele vai acabar, porque a graça de Deus é o suficiente para nós. E um dia você vai olhar para trás, para o seu ente querido, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu marido, que já morreram, ou não estão mais conosco. Você vai ter, não mais tristeza, mas o sentimento da graça. Obrigado, porque eu fiz a minha parte, e hoje eles estão no céu de glória, com Cristo Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Pode passar, irmãos. Finalizando, conforme prometido no horário. Não só a tristeza às vezes vai aparecer. Pode passar, irmãos. Mas sabe quem que vai aparecer também, irmãos? O medo. O medo vai aparecer. O medo faz parte da vida do cristão. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui, que está em casa. Se não tivesse o medo, Américo, talvez a gente já tivesse morrido antes. O medo te protege. O medo é uma emoção protetora na vida do homem e da mulher. Psicólogos que estão aqui ou que nos ouvem sabem que o medo, ele é importante na formação humana e do cristão também. Só que o medo, ele não pode dominar
as emoções de nenhum ser humano, porque senão você não faz nada nessa vida, porque o medo te impede de fazer muitas coisas. Mas quando você aceita Jesus, e Ele assume o controle da sala de emoções, Ele chama a graça, e fala: graça, vai lá onde tem o medo. Aí ele diz assim em Josué 1:9, o medo com óculos da graça sabe que o que tem Deus encontra coragem para enfrentar os seus desafios. Então você tem a graça de Deus na sua vida. Então seja forte, corajoso, tem bom ânimo, porque Deus é contigo, assim como Ele foi com Josué. Eu não aguento mais, pastor André, essa situação com meu filho. Eu tenho medo. O que vai acontecer com meu filho? Ele vai voltar, vai fazer tudo de novo. Eu tenho medo. Todos nós temos medo, e muitos medos. Mas o medo não pode assumir que a sala de controle. O medo, ele vai acontecer, não é se, ele vai acontecer. Mas ele não pode dominar a vida do cristão. Pastora Bia, essa emoção não terá domínio sobre vós, porque nós temos que ser fortes e corajosos, mas isso só quando nós temos a graça de Deus em nossas vidas. Quantos têm a graça de Deus aqui nessa vida, nessa noite, em sua vida? Diga: eu tenho a graça de Deus. E a tristeza, bem forte, irmão, a tristeza e nem o medo terá domínio sobre mim. Aleluia, diga glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. O medo, irmão, sempre vai existir. A tristeza também. Ela só não pode dominar a vida do cristão. Pode passar, irmãos. Estamos encerrando. Ah, essa daí é difícil, pastor. Essa daí tem derrubado muita gente. Não é não? Até o cabelinho já diz, né? Parece uma bomba explodindo, né? Essa daí quem é, irmãos? A ansiedade. Oh, Jesus, misericórdia. Eu não vou nem perguntar quantos ansiosos aqui nessa noite. Misericórdia, né? Todo mundo tem um pouquinho. Irmãos, ansiedade. Ah, pastor, eu vou matar a ansiedade da minha vida agora. Eu vou destruir ela. Não, irmão, você não vai conseguir fazer isso. A ansiedade, ela faz parte da vida do cristão. Ela faz parte da vida do homem. Ela só não pode dominar as tuas emoções. A sala de comando tem que estar sobre o domínio de Cristo. E a emoção que tem que dominar a vida do cristão é a graça de Deus. E aqueles que andam ansiosos, está lá Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. A ansiedade, com óculos da graça, sabe que pode ter paz em meio à turbulência. Então você ansioso que nos ouve, você ansiosa que está sentada aqui, eu sou ansioso também. Não é à toa que eu nasci de 7 meses, irmãos, só para mostrar o tanto de ansiedade, de querer sair da barriga da minha mãe. Só tem um caminho para nós, só tem um caminho para os ansiosos, é entregar a sala de comando para Cristo e deixar que a graça de Deus domine as nossas emoções. Por isso, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo dai graças. Olhe para as árvores do céu, que nem semeiam, nem plantam, mas nunca serão desassistidas. Imagina nós, filhos de Deus. Então, ansiedade tem cura para ti, tem tratamento para ti. E um deles é o que, irmãos? A graça de Deus em nossas vidas. É a graça do Senhor Jesus em nós. E quantos querem essa graça aqui nessa noite? Fique de pé nesse momento, porque é só ela que pode mudar, transformar a vida do homem por inteiro.
Pode passar, irmãos. Essas duas, eu até coloquei essas duas emoções, mas elas são até um pouquinho mais fáceis de serem tratadas. Ah, pastor, eu morro de vergonha. Calma, irmãos. Tem muito crente que tem vergonha. Tem muita gente que não consegue nem abrir a boca, nem falar o seu nome. Calma. Quem está no controle das tuas emoções não é a tua vergonha. Quem tem que estar no controle das tuas emoções é Cristo. E através da graça dele, você que nem abria a boca, vai estar aqui louvando ao Senhor. Você que mal falava o seu nome, vai estar pregando ao Senhor Jesus. Você que nem sabia dançar, vai estar dançando aqui. Você que nem sabia dizer alguma coisa, vai estar falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é pela vergonha, mas é pela graça de Deus que habita em nós. Quantos aqui tinham vergonha extrema, que não conseguiam falar, dizer nada? Eu uso muito o exemplo do filho da Kiazumi. O mais novo, é Pedro, dois Pedros, né? O Douglas. No último encontro eu falei, Douglas, se não fosse a graça de Deus na tua vida, como é que tu ia fazer, Douglas? Eu, quando líder de adolescente, eu nunca nem escutei a voz de Douglas. Era raro ouvir a voz, o tom da voz de Douglas. E hoje Douglas, quando ele sobe aqui para ministrar, ele canta, ele louva perfeitamente, que eu digo, não é esse menino, são dois meninos então. São duas pessoas, mas não é, irmãos. É o mesmo homem, só que capacitado pela graça de Deus. Ele sobe aqui e ele louva ao Senhor, e a vergonha ou o medo não dominam as suas emoções, mas a graça de Deus tem domínio sobre nós. É isso que eu estou falando, irmãos. Pode passar o último, irmãos. A inveja, eu vou passar rápido porque eu sei que aqui não tem invejoso, tá, irmãos? Só lá fora, aqui não tem. Nessa igreja não tem invejoso. Em casa também, que nos ouve, não tem invejoso, irmãos. Mas está escrito aqui, tá? Em Gálatas 5:26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Essa daqui não pode, eu não vou nem falar muito, que ela não pode dominar muito a vida do cristão não, tá, irmãos? Acabou de chegar na igreja, já está ali cantando. Acabou de entrar na célula, já está dando a palavra. Não, irmãos, essa inveja não é tua, não faz parte de ti. Então deixa a graça de Deus fazer parte. O que Deus tem para ti não é igual daquela pessoa. O que Deus tem para ti é melhor, é único do que de qualquer um. Por isso a inveja não pode fazer parte da emoção do cristão. Quem tem que dominar é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se um dia tu teve inveja, pastor, olha lá onde ele está, onde ela está, era eu. Não era para tu estar lá não. Ninguém é igual a ninguém. Deus, ele não tem algo igual ao do teu irmão. Deus tem algo melhor para você. Desde que você tire a inveja e deixe a graça de Deus dominar as tuas emoções. E para finalizar, irmãos, não podemos viver, irmãos, sem as emoções. Pode passar, irmão, para o último slide. Ele vai estar dividido ali, irmãos. Mas eu vou pegar só do lado direito aqui para a gente encerrar. Não podemos viver sem as emoções. Mas só com a graça de Deus nós poderemos nos livrar delas. E não ser refém das emoções. As emoções, elas fazem parte da vida do homem e da mulher, cristão, não cristão. Só que o cristão, ele tem uma emoção diferente, que é quando Cristo entra em nossas vidas e ele traz a graça dele sobre nós, e ele muda todo o cenário de nossas vidas, ele muda todo o nosso ser. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmãos, eu não sei de que forma Deus falou contigo aqui nessa noite, mas a gente tem que entender que a única coisa que domina e dirige a vida do crente é a graça de Deus.
Quantos querem ter o domínio da graça de Deus aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Eu quero o domínio da graça de Deus na minha vida. Queridos, Deus na sua grandeza, Ele desceu na terra e olhou nos nossos olhos como seres humanos e viveu na pele o que o ser humano vive todos os dias. Por isso o olhar dele para nós é um olhar de misericórdia. É sobre a graça de Deus, é sobre o amor gratuito dele sobre nós, que nós estamos aqui todo dia, Bia. Então não olhe mais para as pessoas ou situações apenas com a ótica humana. A última frasezinha, irmãos, que está escrito aqui nesse slide para a gente encerrar: exercite usar mais os óculos da graça de Deus, e você verá tudo o que, irmãos? Diferente. Quantos querem ter uma vida diferente com Deus aqui nessa noite, irmãos? Você que está em casa e que nos ouve nessa noite, eu encerro aqui a minha ministração, trazendo para você esse ensinamento, que as emoções, trouxe um filme aqui para poder entender de forma melhor. As emoções dos seres humanos, elas nunca acabarão. A do cristão muito menos. Mas nenhuma dessas emoções, nem a ansiedade, nem o medo, nem a vergonha, pode dominar a vida do cristão. Porque a única emoção que pode e deve dominar a vida do cristão é a graça de Deus, através do seu amor condicional sobre nós, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor, bata no seu peito e diga: a partir de hoje, no peito não, bata na mente assim, ó. Pega a sua mão, coloque aqui, ó, na palma da sua, a palma da sua mão na sua testa e diga: a partir de hoje, bem alto, irmãos, a partir de hoje, a sala de comando das minhas emoções será de Cristo, meu capitão. E a partir de hoje, eu quero que a graça domine as minhas emoções, aleluia. E o vergonha, o medo, a inveja, a ansiedade não terá domínio sobre vós. Aplauda o nome do Senhor. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos.